Olá, você que acompanha o Exclusiva na Band News Manaus. Nós vamos trazer uma entrevista agora especial com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que tomou posse do cargo hoje, esta semana, e fez uma série de compromissos em relação à segurança pública, à justiça em todo o país, e muitos desses compromissos têm a ver justamente com o que acontece hoje na Amazônia e no estado do Amazonas. Muito obrigada por essa entrevista. Eu que agradeço e quero aproveitar e cumprimentar toda a população do estado do Amazonas, onde se situa, inclusive, minha origem familiar, uma vez que minha família é do município de Itacoatiara, no Amazonas. Então, eu tenho muita alegria de poder conversar com todos vocês. Essa informação também já tinha sido colocada até por ouvintes da rádio. Havia uma expectativa, justamente isso, que havia no Ministério da Justiça um ministro que eles entendem como um amazonense também. Claro, sim, e com muito orgulho, e Amazônia, porque o meu estado de nascimento, o Maranhão, também se situa na Amazônia brasileira. Então, é uma grande alegria poder falar com você e todos aqueles que nos acompanham. Ministro, um dos seus compromissos no discurso de posse no Ministério foram a diminuição de mortes violentas e o combate ao desmatamento. São duas questões que estão entre as mais graves que atingem a Amazônia, em particular o Amazonas. É preciso políticas diferenciadas para a região para lidar com esses dois problemas? Certamente, porque nós temos uma necessidade específica da segurança pública que se articula com outras necessidades externas à política de segurança pública. Me refiro à questão das alternativas econômicas. Só é possível falar em sustentabilidade ambiental com sustentabilidade social. A sociobiodiversidade é um complexo indissociável. Então, quando nós pensamos em segurança na Amazônia, nós temos que pensar, sobretudo, em primeiro lugar, alternativas econômicas para que os 30 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem na Amazônia, em grandes metrópoles, inclusive, exemplo da cidade de Manaus, possam viver bem e viver com dignidade. Muita gente, quando fala da Amazônia, pensa apenas numa Amazônia rural. E nós sabemos que é um dos universos que compõe esse gigantesco universo que é a Amazônia brasileira, é a Amazônia rural, mas nós temos a Amazônia urbana, as grandes metrópoles, e as pessoas precisam trabalhar, precisam viver. Então, quando eu me refiro à Amazônia, me refiro a esta visão ampliada de um projeto de desenvolvimento sustentável, no qual, aí sim, se insere como um dos pilares as ações de comando e controle que estão a cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Defesa. É isso que nós faremos de modo organizado. Esse é um diagnóstico da transição, e isso já ouvi de muitos pesquisadores das diferentes regiões, dos diferentes problemas que há de segurança na região no Amazonas e na Amazônia, de que muitas das questões, no fundo, são sociais. Às vezes há divergências e conflitos até de mortes violentas entre populações tradicionais, indígenas, mas muitas têm um fundo de ausência de atuação social. Isso é muito claro, porque você veja, citar um exemplo, garimpo ilegal. Você precisa, obviamente, enfrentar o garimpo ilegal, porque envolve riscos aos próprios trabalhadores e trabalhadoras, à saúde deles, riscos ao meio ambiente. É uma atividade muitas vezes poluidora, uma atividade que envolve ilegalidades. Agora, não é possível resolver isto apenas com a polícia. Você precisa ter alternativas para que essas pessoas vivam. E isso diz respeito à manutenção da Zona Franca de Manaus, que é uma tese sempre reivindicada pelo Estado do Amazonas e que é de interesse nacional. Seria um desastre socioeconômico e ambiental se a Zona Franca acabasse, que não acabará. Assim como também é preciso dinamizá-la. Nós falamos sempre da necessidade de fortalecimento do complexo industrial de saúde no Brasil. Vimos isso na pandemia. Qual o melhor lugar para que esse complexo industrial de saúde se desenvolva? Na Amazônia brasileira e nos vários estados que a compõem. Então, esse olhar que o presidente Lula tem, e nós, claro, vamos cuidar das ações de comando e controle, que aí diz respeito à ampliação da presença federal, Forças Armadas, Polícias Federais, e a intensificação da parceria com os estados. Ainda no mês de janeiro eu farei, nesta sala que nós estamos conversando, uma reunião com os meus colegas, amigos, colegas, governadores da Amazônia brasileira,
para que eu possa apresentar uma primeira proposta, ouvir sugestões dos estados da Amazônia, para que o governo federal possa apoiar ainda mais os estados em ações concretas de proteção da Amazônia. Olha, o senhor na sua posse também falou da importância do sistema de justiça identificar e punir os executores e os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O reclame pela justiça em relação aos brutais assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira estiveram presentes na fala da Sônia Guajajara, Joênio Apixana e também agora há pouco na posse de Marina Silva. O que o senhor pensa a respeito especificamente sobre esses crimes, né, sobre a resolução deste crime especificamente, mas também do que ele representa simbolicamente da continuação da violência que ainda hoje atinge o Vale do Javari? Tudo quanto dito em relação ao caso da vereadora Marielle, no Rio de Janeiro, vale para os casos terríveis, hediondos, do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Então, são as mesmas premissas, a atitude será a mesma, não só nestes dois casos de ampla repercussão e relevância a justificar a atuação federal também, como também outros casos que houve ao longo do tempo, de lideranças indígenas, por exemplo. Então, eu tenho conversado muito com a ministra Marina, com a ministra Sônia Guajajara, e nós vamos, como mencionei há pouco, com a ampliação da presença federal na Amazônia, em parceria com os estados, também enfrentar esse ciclo histórico de impunidade, e não há dúvida que os casos do Phillips e Bruno Pereira estão nessa pauta de prioridade. Especificamente sobre esse caso, há muitas reclamações por parte da Univaja, que já tinha feito uma série de outras denúncias antes mesmo deste crime acontecer, inclusive de ameaças de morte contra o Bruno e contra outras lideranças, que há uma demora, uma lentidão na atuação da Polícia Federal, do próprio Ministério Público. Como é que isso pode ser encarado de uma forma diferente para evitar que crimes como esse voltem a acontecer? Sobretudo com esse vetor da ampliação da presença. A distância torna a ação estatal lenta. Vimos isso nas situações do Dom Phillips e do Bruno Pereira. Se você pegar o intervalo de tempo que houve entre o primeiro alerta do desaparecimento e o início das investigações, nós estamos falando de 48 horas, 72 horas quase. E isto é fruto do quê? Da distância física e da distância afetiva. Ou seja, quem estava à época governando o país, não tinha essa visão de proximidade com a Amazônia. O que eu, Rose, faço por intermédio do teu programa é registrar que essa distância afetiva não existe hoje, porque eu tenho esse compromisso com a Amazônia brasileira, filho dela que sou, e ao mesmo tempo a distância física vai ser encurtada por intermédio daqueles dois eixos. O primeiro, maior presença das forças federais, é entendido. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas. É uma determinação do presidente Lula. E, por outro lado, estreitamento da parceria com os estados, mais bases compartilhadas entre as polícias federais e as polícias estaduais, inclusive bases fluviais, para que com isso a gente tenha um tempo de resposta mais rápido e com isso haja a prevenção e a repressão adequada. Eu vou já perguntar um pouco mais a respeito dessa relação com os estados, mas antes disso, ainda insistindo especificamente sobre aquela região que é muito delicada. 2 ou 3 meses após esse duplo assassinato, lá do Bruno e do Dom na região, nós entrevistamos na Band News Manaus o procurador jurídico da Univaja, o Eliésio Marubo, que assim como outras lideranças também é ameaçado de morte. E ele relatou na ocasião sobre 9 assassinatos recentes, era agosto ou setembro, 9 assassinatos em Tabatinga, e disse, olha, não é normal que 9 pessoas sejam assassinadas em Tabatinga numa semana. Alguém tem que entender que isso não é normal. E esses índices de assassinato em Tabatinga, não de hoje, são muito maiores que o de Letícia, cidade colombiana, que é dividida ali só por uma rua, né, em Tabatinga. O senhor também tem conhecimento, por meio de todos os dados da Polícia Federal, do Fórum de Segurança, enfim, de que aquela região representa a segunda maior entrada de cocaína no país. Então, eu lhe pergunto, como como o Ministério da Justiça pretende garantir a vigilância e monitoramento e combate ao narcotráfico na fronteira? A receita que nós colhemos, inclusive, de várias reuniões com os secretários de segurança da Amazônia, com os comandantes de polícias militares da Amazônia, com os delegados gerais de Polícia Civil da Amazônia, reuniões que foram realizadas na transição governamental, na qual eu estava presente,
e essas autoridades estaduais desses estados da Amazônia estavam presentes também, e nós debatemos especificamente a situação da Amazônia, e a conclusão foi esta que anunciei, de um lado, nós precisamos de mais presença federal, e ela ocorrerá, e por outro lado, a gente precisa de mais parceria com os governos estaduais, e isso também vai ocorrer. Esse é o caminho. Tem uma previsão de tempo, alguma coisa? Eu lembro que nós tomamos posse há 4 dias, né? É que há uma urgência da violência, claro, eu não estou causando nenhuma pressão, mas há uma desestrutura Claro. São providências imediatas, né? São providências imediatas. É claro que nós tomamos, na bem da verdade, há 3 dias, né? Que eu sou ministro da Justiça. É claro que isso vai acontecer em curto prazo. São providências imediatas, e alguém vai dizer, bom, por que não aconteceu ontem? Porque nós temos 4 dias no cargo, mas são diretrizes para o mês de janeiro. São eventos, ações que vão acontecer ao longo já do mês de janeiro. Irão começar as ações nessa direção que eu estou apontando. Informações que a gente teve a respeito da transição é que havia uma indicação para o Ministério da Justiça de necessidade de operações já nos primeiros 100 dias em relação a essa região. Essas operações ocorrerão. Olha, essa influência do tráfico, como essas características peculiares das facções em vários pontos do Amazonas, dos outros estados também, elas deflagram um descontrole da violência nas cidades. Manaus mesmo foi um palco disso recente, você deve ter acompanhado um ataque das facções criminosas ao patrimônio público, e eles deixando muito claro recados para autoridades da segurança pública. Esse é um ponto muito delicado, especificamente no estado do Amazonas, porque há várias situações que colocam em xeque a atuação dessas autoridades. Para além do próprio tráfico, né, eles não estão fazendo uma reclamação em relação a uma repressão. Eles fazem denúncias que envolvem crimes e que foram colocadas também a público pelo próprio Ministério Público, investigação do Ministério Público do Estado do Amazonas, prendeu o secretário de Inteligência do Amazonas de Segurança Pública por suspeita de roubo de ouro de outros criminosos. Então, é complexa essa situação. Como é que é possível o Ministério da Justiça atuar neste sentido, sendo que a segurança pública também tem, os estados, por serem entes federais, também têm as suas autonomias, mas tem esses problemas. Essa é a questão. De fato, nós temos, à luz do artigo 144 da Constituição Federal, um sistema de compartilhamento das responsabilidades em torno da segurança pública. Então, o governo federal tem as suas próprias atribuições, mas isso não anula e nem pode passar por cima das atribuições dos estados e mesmo dos municípios, porque o chamado SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, é composto pelo governo federal, governos estaduais e também os municípios, por intermédio das suas guardas municipais. Então, nós precisamos organizar isso, esse sistema, isso vai ser feito, sempre dialogando com as autoridades estaduais e, eventualmente, veja, eu não conheço esse caso especificamente, posto que estou no Ministério há apenas 4 dias, mas a Constituição, de um modo geral, não me refiro, repito, a este caso, permite uma espécie de federalização. Ou seja, quando eventualmente houver um caso em que se evidenciar que não há, por parte das autoridades estaduais, empenho, compromisso, dedicação, aí a lei prevê, a Constituição e a lei prevê uma possibilidade de federalização. E isso é algo excepcional, mas pode acontecer. Há alguns até que defendem que nesses crimes de grande repercussão, tal federalização ocorra. Mas isso não é algo rotineiro. Normalmente, as atribuições estaduais devem ser respeitadas, serão respeitadas, de modo que o Estado do Amazonas tem uma polícia civil, uma polícia militar, um Ministério Público, um Tribunal de Justiça, e o governo federal não pode, como regra, passar por cima disso. O que nós podemos é apoiar, ajudar e, eventualmente, haver federalização de casos. Uma das questões que já vem no contexto nacional da segurança pública e que o senhor tratou também no seu discurso de posse é sobre a violência policial. Ela foi, de certa maneira, em alguns discursos até estimulada. E há também, por meio das polícias, uma reação de que é preciso esse aval e que os policiais correm riscos e deveriam reagir de forma violenta, mas assim, é muito complicado. No próprio estado do Amazonas, a gente tem registro nos últimos anos de chacinas da atuação da polícia. Tabatinga, por exemplo, uma também que aconteceu, e que há registro de que nesta ação
uma área da fronteira do país, né, de outro país, sofreu essa intervenção de policiais brasileiros, né, ali. Então, é muito complexo. Como é que o senhor pretende agir nesse sentido da violência policial? A imensa maioria dos policiais brasileiros é séria, são pessoas sérias, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que cumprem seus deveres. Precisamos separar o joio do trigo. Como disse, nós temos as polícias estaduais, temos as polícias federais. O que nós podemos fazer, Rose, e faremos, é uma espécie de indução. Nós temos um Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, esse Fundo Nacional de Segurança Pública é um repasse financeiro que o governo federal faz aos estados. Nós vamos colocar metas, por exemplo, reduzir a letalidade policial, ou seja, taxa de casos em que policiais matam pessoas. Nós temos que distinguir legítima defesa, sequer é crime, claro. Mas o uso da força é excepcional. Então, quando você identifica que numa cidade ou numa região você tem uma exacerbação da violência, que pode, infelizmente, ocorrer, embora seja uma minoria, mas pode ocorrer, você tem que colocar indicadores e nós diremos, num ato que vai ser assinado por mim, mas antes, conversando com os estados. Se vocês reduzirem, por exemplo, a taxa de feminicídio, se vocês reduzirem a letalidade policial, vocês terão mais recursos. Então, é uma forma de você premiar os estados que conseguirem enfrentar situações de ilegalidade nas suas polícias. Eu não posso, como ministro da Justiça, intervir numa polícia de um estado. Não existe essa possibilidade. Mas eu posso dizer que serão premiados os estados que tiverem melhor desempenho, e nós faremos isso. Estimular boas práticas. Estimular boas práticas, exatamente isso. Olha, há uma situação também muito peculiar ligada ao Ministério da Justiça, que agora há uma estrutura de retirar esse espaço do Ministério da Justiça, que é a FUNAI. A FUNAI passando ao Ministério de Povos Originários. No entanto, há uma série de atuações na FUNAI que precisam ser fortalecidas, que tem a ver com a segurança nesses espaços todos. Como não fragilizar essa ação e como é que o Ministério da Justiça pode atuar nesse sentido, com essa estrutura indo para o Ministério dos Povos Originários? Estando muito próximo. Eu tenho uma profunda vinculação à causa indígena e, por uma coincidência, uma decisão do presidente Lula, a ministra dos povos indígenas, povos originários, é do meu estado, é do Maranhão, a ministra Sônia Guajajara. Então, nós temos muito diálogo, assim como também tenho com a ministra Aniele, da Igualdade Racial, ministra Cida, das Mulheres, ministro Silvio, dos Direitos Humanos. Então, esses ministérios dessas áreas, dessas políticas sociais, políticas de direitos de um modo geral, terão a intensa parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, peguemos um caso de invasão de terra indígena, ou alguma atividade ilegal, ou um crime cometido na terra indígena. Quem vai continuar a atuar, apoiando a FUNAI, apoiando o Ministério, vai ser a Polícia Federal, com esta diretriz que nós temos de a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cumprir o seu papel, porque as terras indígenas são federais, juridicamente falando, né? Elas são de posse permanente dos indígenas, mas o domínio, ou seja, a propriedade, é da União. Então, a Polícia Federal vai continuar a atuar. Ministro, há algum diagnóstico por parte do Ministério da Justiça já a este tempo de decretos que precisam ser revogados, especificamente nos que fragilizaram o controle do desmatamento? Nós apresentamos na transição uma lista de atos que não foram editados aqui, mas sim no Ministério do Meio Ambiente, mas que atrapalham as investigações criminais. A ministra Marina já começou, inclusive agora, a revogar alguns atos que dificultavam essas fiscalizações com repercussão na esfera penal. Então, especificamente do Ministério da Justiça, não há nenhum ato daqui, mas na transição nós identificamos atos ou do Ministério do Meio Ambiente ou do IBAMA que dificultavam o trabalho policial e nós entregamos isso à ministra Marina. Ministro, muito obrigada pela entrevista exclusiva à Band News Manaus. Eu cedo aqui um espaço para as suas considerações finais. Muito agradecimento a você, a sua equipe e a todos aqueles que nos acompanharam. Estando ainda no alvorecer desse novo ano, a minha mensagem de esperança, fé em Deus, fé no nosso povo, para que a gente tenha um ano abençoado, um ano com muitas conquistas, um ano com muitas vitórias. É o que nós estamos procurando fazer nesse novo momento do governo federal
e eu desejo que essas bênçãos se estendam a todos os lares do estado do Amazonas. Muito obrigado. Yeah.